Olá, bem-vindo a mais uma aula de dicas de matemática para concursos. Hoje nós vamos falar de um conceito que eu costumo comentar nas aulas. Não é um termo técnico da matemática, mas eu uso para que os alunos possam entender. Eu chamo de camuflagem. É quando nós temos uma expressão ou quando nós temos um número que está escrito de uma outra forma, e essa outra forma dificulta a sua visualização e também dificulta a resolução de um problema. Vamos fazer isso através de exemplos. E nós vamos usar o exemplo do número 1. Você saberia dizer quantas formas nós podemos escrever o número 1? Ou pelo menos dar mais exemplos? Vamos lá. Se nós tivermos, por exemplo, o número 50 dividido por 50, o resultado também é 1. Podemos, de forma genérica, dizer que x dividido por x é 1. Então, se você tem x sobre x, esse resultado é 1. Lembrando, o número 1, ele sempre tem o numerador 1 e o denominador 1. Assim como diversos outros números que não são fracionários. Se eu tiver somente o x, eu não coloco aqui, mas ele tem um denominador 1. Então, às vezes, lembrar desses conceitos ajuda a resolução do problema. Se eu tiver um número, por exemplo, 11 elevado a zero, das propriedades de potenciação, qualquer número elevado a zero é 1. Então, representar qualquer número A, por exemplo, elevado a zero, o resultado é 1. Então, se aparecer o A elevado a zero, a resposta é 1. Uma outra forma, se a gente quisesse colocar em notação científica, poderíamos ter, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a zero. Essa expressão é 1. Agora, lembrando um pouquinho da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se você não lembra porque seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, nós temos uma aula no nosso canal que explica e deduz essa forma. Então, olhando somente a forma, parece complicado, mas o resultado é 1. Se você tem um logaritmo com a base igual ao número que você quer calcular o logaritmo, por exemplo, logaritmo de 10 na base 10, o resultado é 1. Isso porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Mais uma vez lembrando, nós não colocamos o expoente 1, mas um número qualquer sempre tem que estar elevado ao expoente 1 e complementando, dividido por um denominador 1. Então, esses 1's estão ausentes, mas lembrar deles, às vezes, faz diferença. Então, a gente não representa, e aí que eu costumo apelidar de camuflagem. Então, o A costuma estar representado sozinho, mas ele tem um expoente 1, um denominador 1. Posso multiplicar ele também por 1. Então, não aparece, mas está aí. Em alguns problemas faz a diferença. Principalmente quando a gente tem que fazer aplicações das propriedades de potenciação, e aí a gente tem que somar ou subtrair o expoente. Por exemplo, A elevado a 2
vezes A, tenho que me lembrar que tem o expoente 1. Para que eu faça A, repete a base e soma os expoentes, dando A ao cubo. Tá vendo aí? Esse é o conceito que eu costumo chamar de camuflagem. Voltando ao logaritmo. Se a gente fizer de forma genérica, nós podemos dizer que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Se eu colocar o logaritmo do número E, número de Euler, na base E, nós costumamos representar por Ln, que é o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de E é igual a 1. Outra forma que pode aparecer 1. Apesar da gente não colocar, e ser óbvio, a gente não coloca a representação da raiz do 1, mas raiz de 1 é 1, porque seria a mesma coisa que 1 elevado a meio. Lembrando que aqui tem um 2, que a gente não costuma pôr, mas está aqui representado, seria 1 elevado a meio. E o 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. Inclusive, 1 elevado a 0. Então, outras formas de representar o número 1. Lembrando o conceito de fatorial. Então, 1 fatorial é 1. Se eu colocar, por exemplo, 3 fatorial, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Mas 1 fatorial é 1. Então, 1 fatorial também é outra forma de representar 1. Mas tem o 0 fatorial, que é 1. Então, aqui às vezes complica. Se a pessoa esqueceu os conceitos, 0 fatorial, às vezes a pessoa pensa que o 0 fatorial vai ser igual a 0. Não é. 0 fatorial é 1. Então, se aparecer 0 fatorial, mais uma forma que a gente representou 1. E se eu tiver raiz de 1 vezes raiz de 1 vezes raiz de 1 vezes raiz de 1, segue até o infinito. Se raiz de 1 é 1, todos esses números 1 vão sair da raiz, multiplicar pelos outros 1 e a resposta de tudo isso aqui vai ser 1. Cuidado, tem que ser a operação de multiplicação. Se fosse raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1, nós não vamos resolver hoje. Uma outra aula a gente vai falar disso. Não seria 1. Aqui a resposta seria 1 mais raiz de 5 sobre 2. Porque aqui é uma representação da série de Fibonacci. Vamos falar em em outra aula. Hoje estamos vendo como a gente pode representar 1 de várias maneiras. Então, ele está ali, camuflado, mas é o número 1. Se você visualizar aquilo rápido, você vai resolver um problema de forma mais fácil e mais simples. Um que confunde bastante. 0,999 até o infinito. Isso aqui é 1. Parece estranho, mas não é. Já vamos mostrar por que é 1. Se fosse 0,999, tivesse 1000 noves aqui,
era diferente de 1. O que faz esse número ficar igual a 1 é ele ser uma dízima periódica. O 9 aqui não acaba, vai até o infinito. Por que acontece isso? Nós podemos representar esse número de uma outra forma. Observe, se nós tivermos 0,9 mais 0,09 mais 0,009 e eu somar isso, então vai aqui, vai dar esse número. Mas eu posso representar essas frações da seguinte forma: 9 sobre 10 mais 9 sobre 100 mais 9 sobre 1000. Vamos pagar aqui. E, na verdade, eu posso até simplificar isso. Porque agora eu posso tirar esse zero e colocar o quadrado. Tirar esse zero aqui, esses dois zeros, colocar ao cubo. Então, na verdade, eu tenho uma série. Essa série é 9 sobre 10, 9 sobre 10 ao quadrado, 9 sobre 10 ao cubo. E assim segue essa série. Isso é uma progressão geométrica, cuja razão vamos chamar de Q é igual a 1 sobre 10. Estou multiplicando o anterior por 1 sobre 10 e assim obtendo o sucessor, 1 sobre 10. Vou dar um exemplo aqui para quem não se recorda. Se eu tiver 1, 2, 4, 8, isso é uma progressão geométrica. Do 2, do 1 para o 2, eu multiplico por 2. Do 2 para o 4, eu multiplico por 2. Do 4 por 2, eu multiplico por 2 e assim sucessivamente. Daria 16, 32. A razão dessa progressão geométrica é 2. Acontece que, nesse caso, nós estamos tendo uma soma dos elementos de uma progressão geométrica infinita. E a fórmula para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita é A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, que é a razão. Que no nosso caso vai ficar 9 sobre 10, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Vamos apagar aqui, ficou incorreto a razão, que é 1 sobre 10. Calculando essa equação, nós vamos ter que a soma vai ser 9 sobre 10 dividido por 10 sobre 10 menos 9 sobre 10. Observe que esse 1, inclusive, eu nem calculei aqui o MMC, eu já representei ele por 10 sobre 10. A gente já tinha falado que um número sobre o outro dá 1. Aqui saiu incorreto, que é 1 sobre 10. Estamos com 9 sobre 10 na cabeça. Não. Então aqui vai ficar 9 sobre 10 dividido por 9 sobre 10. Não preciso fazer a conta, não preciso inverter a fração. É um número sobre ele mesmo. É 1. Então, depois da gente ter feito todas essas contas, a gente vai verificar que 0,999,
Lembrando, tem que ter os 3 pontinhos aqui. O infinito é igual a 1. Pode não parecer muito natural, mas é isso aí. Então, essa dízima é equivalente a 1. E por fim, nós vamos encerrar com uma outra série, que é o somatório de n variando de 1 até o infinito, de meio elevado a n. Isso aqui é 1. Isso vai dar 1. Da mesma maneira. Isso é o somatório de meio elevado a 1 mais meio elevado a 2 mais meio elevado a 3 até o infinito. Quando eu elevo ao quadrado esse meio, 1 ao quadrado é ele mesmo, mas aqui o 2 vai dar 4. Então, essa sequência seria meio, 1/4, 1/8. Novamente, é uma progressão geométrica, onde o primeiro elemento é meio e a razão eu multiplico por meio. Então, quando eu vou multiplicando aqui do 1/2 para 1/4, eu multiplico por meio, do 1/4 por 1/8, eu multiplico por meio também. Então, eu vou aplicar a mesma fórmula que a gente usou na dízima 0,9999. Então, o primeiro elemento, novamente, o somatório dos termos de uma PG infinita vai ser o primeiro elemento, no nosso caso aqui, meio, dividido por 1 menos a razão, que é meio. 1 menos meio vai dar meio. Então, o somatório, vamos colocar um pouco mais para baixo, o somatório vai ser meio, que é o primeiro elemento, dividido por meio. E a gente já viu, não precisa inverter fração nesse caso, é igual a 1. Então a gente viu aqui diversas maneiras de representar o 1. Esse raciocínio você tem que levar para outras expressões, outros números. Isso ajuda muito. Em concurso, geralmente, uma questão exige mais de um conhecimento da matemática para resolvê-la. É mais difícil cair uma questão que exige só um conhecimento. E muitas vezes os números, as expressões estão escritas de outra forma para verificar se o aluno consegue visualizar a forma mais simples de resolver a questão. Até a nossa próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.